sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o criador de conteúdo Carlos Cassaú, do canal Se Joga Cara. O que me levou a ir para um determinado lugar ou outro foram puras sincronicidades e coincidências que me levavam até um destino. Na verdade, a autodisciplina é uma das questões aí que eu mais busco trabalhar em mim, porque é fundamental para essa vida de empreendedor e fundamental para a nossa vida de quem trabalha para si mesmo. E sabe, quando você se depara com pessoas assim, você questiona tudo, né? Você questiona o que é trabalho, por que eu tô me sofrendo tanto sem parralar, a gente é educado a entender que a abundância financeira vem através de uma forma, que é entregando alguma coisa para alguém, de preferência dentro de uma empresa, e no final do mês você vai ter aquela sua grana ali garantida. Oi, Carlos. Fala, Lucas, tudo bom? Tudo bem, e contigo, cara? Também, graças a Deus. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui falando comigo. De nada, cara, um prazer a gente estar aqui trocando essa ideia aí, falando um pouquinho sobre vida de freelancer, nômade digital também no meu caso, né? Tô aí viajando aí para outros lugares. Nesse momento tô aqui na Inglaterra e daqui uma semana tô indo para Itália. Então, um prazer aí poder trazer um pouquinho mais de informação pra galera, porque já tive aí nessa posição de estar buscando isso e é difícil de achar muita coisa. Demais, cara. Até você já falou onde você está hoje. Eu queria começar, então, te perguntando qual que foi o seu trajeto até chegar no dia de hoje, assim, como você se tornou autônomo e nômade. Então, eu, por formação, sou biólogo, né? Eu nunca planejei ser freelancer ou trabalhar com qualquer coisa desse gênero que tivesse a ver com internet ou com trabalho autônomo, né? Mas, em 2014, eu estava decidido que eu ia sair por aí, ia viajar o mundo sem data para voltar, e eu acabei aplicando para um concurso para ser embaixador cultural, embaixador estudantil na Austrália. E eu ganhei o segundo lugar desse concurso, que me deu uma bolsa de estudos para estudar inglês lá na Austrália durante 3 meses, mas eu já falava inglês, e também uma acomodação por 1 mês e um passeio de helicóptero. E quando eu ganhei esse prêmio, né, eu estava trabalhando como analista de sustentabilidade numa empresa no Rio de Janeiro, e eu tomei a decisão de largar tudo e ir embora para ir curtir essa viagem na Austrália, mas já sabendo que a Austrália ia ser só o primeiro passo, né, que ia ser só minha desculpa para eu ir embora. Quando eu fiz isso, eu decidi criar um canal no YouTube para eu poder compartilhar dica de viagem, compartilhar dica de mochilão, de viajar barato, de trabalhar enquanto viaja, porque eu já vinha pesquisando muita informação sobre isso. E não tinha muita gente falando sobre esse assunto especificamente no YouTube em 2014, né? Foi quando começou, assim, a maioria dos blogs de viagem no Brasil. E viajando, né, quando eu fui para a Austrália, aí foi uma bola de neve, né? Cheguei lá, como eu estava começando a fazer vídeo para mim mesmo, né, vídeo para o YouTube toda semana, mostrando as paisagens da Austrália, enfim, dica de viagem, como eu disse, dica para fazer sua mochila, para encontrar emprego lá e tudo mais. Começaram a surgir oportunidades de fazer vídeo para outras pessoas, fazer vídeo para agência de intercâmbio, que mandava brasileiros para estudar lá, fazer vídeo para bar, que amigo meu trabalhava em bar, então o bar precisava de um vídeo para mídia social e tal. E como eu estava aprendendo a editar, aprendendo a filmar por conta do YouTube, eu vi aquilo ali como uma oportunidade para eu poder fazer uma grana, né, com as skills que eu já estava desenvolvendo, né, com as habilidades que eu já estava desenvolvendo. E tudo que eu fui aprendendo, né, nessa trajetória aí, né, isso foi em 2014, final de 2014, 2015, né, foi com a internet, foi com o Udemy, foi com diversas plataformas online aí, lynda.com, YouTube pra caramba, né. Hoje a gente vive na era do conhecimento, né? O que você quiser aprender, existe acesso. É só questão de saber fazer as perguntas corretas, né? Eu gosto de falar que o Google é que nem um oráculo. Ele tem todas as respostas, você precisa saber fazer as perguntas. Sim, faz sentido. Nesse meio tempo, depois que você saiu da área de biologia, você acabou não voltando mais mesmo. Não voltei. Não, assim, né? O que é a área de biologia, né? Biologia, um biólogo pode trabalhar em tantas frentes distintas, né? Mas eu eu não conseguia enxergar a possibilidade de eu trabalhar remotamente e ter a liberdade que eu queria ter geográfica, né? De estar em lugares distintos, trabalhando como biólogo. Porque naquela época, no meu entendimento, né? Do meu conhecimento, da minha formação como biólogo, eu posso trabalhar com sustentabilidade corporativa, né? Que é desenvolvimento de projetos e iniciativas sustentáveis no Brasil, né? Que é isso que eu fazia. Posso trabalhar com isso, posso trabalhar com educação ambiental, posso trabalhar dando aula, posso trabalhar com pesquisa, posso trabalhar em universidades, coisas do gênero.
Só que eu falei assim, pô, mas tudo isso me prende a algum lugar, né? Me prende a alguma empresa. Eu dependo de ter uma empresa que vai me contratar para eu poder executar isso. Hoje eu diria até que existem, não é fácil, né? Mas existem oportunidades aí para o pessoal que, principalmente escritores online, né? Ghostwriter, coisa do gênero, que pode escrever para blogs de artigo científico, artigo científico não, blogs de ciência, blogs de curiosidade sobre o mundo, coisas do gênero, né? Isso aí, existe essa possibilidade. O fato de ser biólogo pode ser algo que contribua, né? Para ter acesso, né? Ter facilidade a esse tipo de conhecimento, né? Porque a gente, durante a faculdade, a gente aprende, né, as plataformas de pesquisa sobre artigos acadêmicos e tudo mais, sabe entender essas informações de, enfim, né, mudanças climáticas e espécies em extinção e coisas do gênero. Então, sim, daria para trabalhar como escritor em algum segmento desse, mas nunca foi do meu interesse, né? Então eu acabei tomando a decisão de migrar para uma outra área, para trabalhar um outro mercado, né? Com uma outra forma, uma nova carreira, né? Fazer uma transição de carreira para poder ter um pouco mais de liberdade. Entendi. E aí, a partir de mais ou menos 2014, que você falou que você emendou nessa carreira de ter a liberdade para viajar e ao mesmo tempo trabalhar, a princípio, fazendo vídeos para outros clientes, certo? Exatamente. Foi 2014. 2014 começou. Para ser mais preciso, eu cheguei na Austrália para estudar inglês, né, numa escola de inglês que tinha lá, cheia de brasileiros e pessoas do mundo todo também que iam lá para estudar. Na segunda semana que eu estava lá, isso é uma dica que eu acho que para todo mundo, né? Que se você for para um país novo, se você tem uma habilidade que você possa fazer remotamente, fala para todo mundo que você pode fazer isso. Ah, se você é web designer, se você faz logo, se você qualquer coisa que você saiba fazer, se você é escritor, se você fala 5 idiomas, cara, fala para as pessoas que você sabe fazer isso, porque nunca se sabe se tem alguém no seu caminho aí que precisa dessa habilidade. Principalmente desenvolvimento de website, né? Que imagino aí que todo mundo que esteja escutando já deve ter visto aí diversos websites na internet que são bem feiosos, né? Bem estranhos, né? Então são pessoas que de fato precisam de uma ajuda. Então, quando eu cheguei lá, eu falava que eu tinha um canal no YouTube, que eu fazia vídeo e tudo mais. E falava também que eu era bartender, porque eu já tinha sido bartender no Brasil. Eu estava até procurando emprego como bartender quando eu cheguei na Austrália, né? E, por sinal, uma professora lá, né, me recomendou para eu substituir um bartender num bistrô super bonito, assim, tal, num final de semana, que eles estavam precisando de alguém lá para substituir o cara. E eu cheguei lá e o lugar de fato era lindo, assim, aquele lugar tipo instagramável, sabe? Que você chega num lugar e fala assim, nossa, isso aqui parece até um cenário de foto de Instagram, né? Nisso que eu cheguei no local, fiz o meu job lá de bartender, e eu falei com o gerente, eu falei, poxa, você já tem um vídeo aqui institucional, seu lugar é muito bonito e tal, uma pizzaria também. Aí, pô, não tenho. Aí eu falei assim, eu posso fazer um pra você, eu trabalho com vídeo. Cara de pau, né? Nunca tinha feito um vídeo como freelancer, né? Aí ele falou assim, você tem algum material pra me mostrar? Aí eu falei, não tenho. Aí ele falou assim, quanto é que você quer por esse vídeo? Aí eu falei, $300. Aí ele, mas você não tem nada pra me mostrar? Eu falei, bom, eu vou fazer o vídeo, deixa eu fazer o vídeo, se você curtir, você me paga, se você não curtir, fica pra mim como portfólio. Aí ele, beleza. Cara, não tinha nada a perder, né? Peguei, fiz o vídeo, ficou bonito, ele curtiu, botou lá na capa do site dele, quando tu entra no site dele, tá lá, a primeira informação que aparece é esse vídeo. Ficou todo feliz e me pagou os $300. E daí por diante eu comecei a usar esse vídeo, né, e os materiais que eu fui fazendo em seguida para entrar em contato com outras empresas. Então eu entrava em outro restaurante, em outro bar, alguma coisa do gênero, eu pedia o cartãozinho de visita do gerente, ia para casa, mandava um puta do e-mail pro cara, mandava o vídeo para ele ver o que eu estava fazendo para as outras empresas daquela mesma cidade e tal, e pronto, e aí acabava rolando de fazer para outro cliente, para outro lugar, entendeu? Entendi. Então, na verdade, também depois desse primeiro passo, foi muito mais você indo atrás do que as coisas acontecendo naturalmente, né, digamos. Sim, foi bastante marketing ativo, né? Vamos botar assim, né? Uhum. Precisei ser bem ativo aí nessa busca. Teve várias pessoas também que vieram atrás de mim por conta de recomendação. Exemplo, fiz um vídeo com uma pessoa que eu conheci que era um músico, né? Ele tinha uma banda. E aí fiz um vídeo da banda, do show e tudo mais, porque esse cara queria ter um material institucional da banda dele que ele pudesse enviar para festivais lá na Austrália, para outros lugares, né? E feito isso, um belo dia, alguém entrou em contato com ele, falou assim, pô, vi teu vídeo, que legal, quem foi que fez? Foi o Carlos, tal, entrei em contato com ele, me passou meu contato aí. Sim, eu acho que para todo mundo que entra na jornada como trabalho autônomo, né, assim, a recomendação também, o networking é uma coisa extremamente importante, né? Por isso que é muito importante você frisar aí, por dar o seu melhor, fazer a qualidade, a melhor que você puder para o seu cliente, né, deixar o cliente feliz para que ele, de fato, te recomende para outras pessoas também. Sim, sim. E, cara, paralelo a esse trabalho que você desenvolveu para esses clientes, você continuou alimentando o seu próprio conteúdo no YouTube. Sim.
E, infelizmente, né, olhando para trás hoje, assim, não com tanta visão, assim, de que o YouTube ele é um negócio, né, de que qualquer coisa que você bota o seu tempo, né, cara, é um empreendimento, né, e se você tá botando tempo para criar conteúdo pro YouTube, poxa, planeja o negócio, pensa direito, faz sério, porque se for fazer só por hobby, sabe, acho que às vezes pode ser um pouco de perda de tempo, assim, poderia estar fazendo outras coisas, a não ser que a pessoa goste muito, né, mas poderia fazer outras coisas aí que tragam retorno, né, ou que tragam prazer também, né, porque no início eu fazia vídeo uma vez na semana, não, uma vez a cada 2 semanas, sem regularidade nenhuma, né? E eu acho que a regularidade, a consistência, se for uma vez por mês ou se for uma vez a cada 2 semanas, enfim, é um dos aspectos que são muito importantes em qualquer plataforma de conteúdo, né? Quer você trabalhe com Instagram, com YouTube, qualquer plataforma que seja. E eu no início não tinha muito essa visão, sabe? Sempre que eu tinha alguma coisa que eu achava que valia a pena compartilhar, eu ia lá e criava conteúdo e botava na internet. Então, no início, meu projeto acabou crescendo vagarosamente, né? Demorou aí, sei lá, um ano para eu atingir uns 10 mil seguidores, alguma coisa assim. Quando, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, né? Com certeza teria alcançado isso muito mais rápido. E a partir desse momento que você alcançou um certo número de seguidores, você começou a monetizar do YouTube também? Virou o seu próprio cliente de alguma maneira? O YouTube, você é uma plataforma de comunicação, né? Assim como é esse podcast aqui, assim como é um Instagram, uma coisa do gênero. Então, existem diversas formas de você rentabilizar, né? Você pode rentabilizar fazendo parceria com alguma empresa, você pode rentabilizar através da própria monetização da própria plataforma, né? Então, no caso, no YouTube, cada vez que a pessoa abre um vídeo novo, né, e tem lá uma propaganda, né, antes do vídeo, uma coisa assim, o criador daquele conteúdo, ele ganha alguns centavos, ele tem uma monetização em cima disso. Vou ser sincero com você que, sei lá, por no mínimo aí 2 anos, a rentabilização foi muito baixa, né? Porque o número de visualizações que eu tinha era muito baixo, né? Então estamos falando aí, sei lá, no primeiro ano, coisa de, sei lá, $10 no mês, $20 no mês. É irrisório. Nem contava com esse dinheiro. Tipo assim, pra mim esse dinheiro, ele chegava e eu nem pensava que ele existia. No máximo ele servia para pagar a hospedagem do site, né? Mas eu acho que tem formas, como eu disse, né? Não precisa ter projetos muito grandes para você fazer uma rentabilização interessante para o seu projeto de comunicação. Quando eu cheguei nos meus 1.000 inscritos, eu descobri que tinha uma agência de intercâmbio lá na Austrália, que era uma agência brasileira, que é uma agência muito grande, e eu fui atrás deles para oferecer uma parceria. Eu falei assim: olha, eu posso fazer conteúdo para o canal de vocês, para falar sobre intercâmbio, para filmar as cidades que vocês trabalham. Eu posso fazer conteúdo para o meu canal, para minha audiência, e aí a gente negocia um valor mensal para vocês me ajudarem. Então, com 1.000 inscritos eu já conseguia fazer parceria já. Mas por quê? Porque eu consegui identificar uma empresa que tinha um nicho específico, que era o mesmo que eu conversava, que no caso também era um pessoal que tinha interesse em fazer intercâmbio na Austrália, morar na Austrália, e que estava naquele país e que tinha uma necessidade de ter material de comunicação a qual ela não tinha. Ela não tinha um fotógrafo ou um videógrafo na Austrália para poder criar conteúdo sobre a vida na Austrália, sobre quais são os benefícios do estudante ir morar na Austrália, fazer intercâmbio lá, sabe? Então eu vi o gap aí, vi a oportunidade aí e fui atrás dos caras. Entendi. Até hoje você trabalha com essa empresa e como é que foi esse trajeto do início na Austrália até você não ter exatamente um lugar fixo, que eu imagino que seja como você lida, né, com o trabalho? Sim. Com essa empresa, eu trabalhei com ela, se eu não me engano, por uns 6 meses. A gente organizou um contrato ali de 3 meses, depois a gente renovou. Aí depois eu fui embora da Austrália no ano seguinte e viajei pela Ásia. Depois, quando eu voltei para a Austrália de novo por mais 3 meses, a gente fez uma outra rodada de material. E depois eu fui para Nova Zelândia, a gente trabalhou de novo, fez uma outra rodada de material. Então foram alguns eventos aí, né, que a gente trabalhou junto. E a minha vida nômade, né, na verdade ela começou na Austrália ainda, né, porque eu passei mais ou menos um ano na Austrália e depois eu fui embora e depois eu voltei e fiquei mais 3 meses. Nesse primeiro um ano, eu posso dizer que eu passei uns 8 meses na mesma cidade, tendo um apartamento, dividindo apartamento, morando com outras pessoas e tudo mais, e os outros 4 viajando para lá e para cá, conhecendo o país, criando conteúdo de viagem em outros lugares do país e trabalhando inclusive como freelancer com empresas de turismo do país, em outras partes do país, entendeu? Então, a empresa de turismo precisava ter um vídeo promocional do tour que ela faz para a Ilha dos Pinguins e Cangurus, não sei das quantas. E aí eu ia lá e fazia o conteúdo, e eles usavam no mídia social deles, então isso aconteceu também. Entendi. E hoje em dia, você chegou a comentar antes da gente começar a gravar que você praticamente não faz trabalhos para outros clientes, né? Você só alimenta o seu próprio conteúdo. Sim. É porque
Como eu disse, né, até antes da entrevista também, eu nunca planejei ser um filmmaker, nunca foi minha aspiração ser um videomaker, alguma coisa do gênero, né. Naquela época foi o que eu percebi que poderia me abrir essas portas para eu ter essa liberdade que eu queria, que era de visitar lugares distintos e ter facilidade até de trabalhar com empresas de turismo e ter experiências de turismo que de outra forma eu não teria condição de pagar. Então, eu via muito a criação de conteúdo como uma ferramenta, né, não como uma carreira. Hoje que o meu projeto ele já se sustenta, né, hoje eu só trabalho como freelancer, cara, se for algo que eu esteja muito interessado. Seja porque ou o pagamento é uma coisa exorbitante, como eu te falei antes também, se for um pagamento muito interessante a gente faz, né, porque aí ajuda ali a renovar os equipamentos, mudar de câmera, comprar lente, aquela coisa toda. Mas também, se for um projeto que eu esteja muito alinhado, que esteja alinhado com os meus valores, seja algum projeto relacionado a desenvolvimento humano ou a desenvolvimento sustentável, e aí eu tenho muito interesse sim de trabalhar, porque é uma forma de eu estreitar relações, sabe? Isso tem a ver com o meu projeto pessoal, tem a ver com meu empreendimento, então é uma forma também de eu criar e estreitar relações com essas pessoas. Sim, sim, entendi. E cara, como é que você lida com o tempo no dia a dia? Se você tem mais ou menos uma rotina, imagino que seja bem difícil até por fuso horários, quando você muda de lugar e tal. Mas como que você faz para organizar a sua agenda, para decidir os próximos vídeos, os próximos lugares que você vai visitar? Se Uhum. você faz colaboração com outras pessoas e a frequência de postagem? Os próximos lugares que eu vou visitar é uma coisa muito incerta, né. O nome do meu projeto, né, Se Joga Cara, né, ele engraçado que esse nome ele foi eu pensei nele porque é uma expressão que eu utilizava bastante, assim, de encorajamento, sabe, de fazer as coisas mais de uma maneira mais impulsiva mesmo e sem ter muito medo. Mas hoje, né, olhando para trás e com os conhecimentos que eu tenho hoje e com as filosofias e com as coisas que eu acredito hoje, né, eu acho que é uma questão de confiar, assim, né, de entrega, sabe, de você acreditar que as coisas vão se encaixar da melhor maneira que tem que se encaixar, conforme você caminha e conforme você acredita também. E graças a Deus, base todas as minhas experiências que eu tive, eu posso comprovar que isso é real. Toda a minha viagem, assim, o que me levou a ir para um determinado lugar ou outro foram puras sincronicidades e coincidências que me levavam até um destino. Então eu fui para Tailândia porque eu sabia que era um destino de nômades digitais e fazia sentido para mim ir conhecer aquela região lá e conhecer o norte, né, Chiang Mai, que é uma capital internacional aí de nômades digitais. E por sinal eu acabei conhecendo eu fiz um mastermind de uma outra galera que era nômade digital, empreendedor online, e acabei conhecendo uma grande comunidade local lá, e que também eram travel bloggers, que me levaram para uma conferência de travel bloggers, que lá eu conheci o filho do governador da Malásia, que me levou para fazer uma viagem com o turismo da Malásia, eu fui para Malásia. Aí nisso eu estava com uma namorada que queria conhecer a Índia, então vamos pro carnaval na Índia, né, que é o Holi Festival lá. Aí depois eu, preciso renovar meu visto, vou no Nepal para poder voltar para a Índia. Então, assim, a sucessão de coincidências foram me levando e abrindo as portas para mim, sabe? E de maneira muito fluida, assim, cara. É uma coisa que eu prego muito, né? De você conseguir entender a fluidez da vida, né? Da existência, né? Graças a Deus, viajando, eu pude entender um pouquinho mais sobre isso. Experienciando na pele, né? Mas sobre rotina, sempre foi um desafio e ainda é ter a rotina, né, e ser disciplinado, né. Na verdade, a autodisciplina é uma das questões aí que eu mais busco trabalhar em mim, porque é fundamental para essa vida de empreendedor e fundamental para nossa vida de quem trabalha para si mesmo, poder saber se controlar e ter o seu trabalho em dia, né, porque principalmente eu que viajo o tempo todo, cara, eu tô sempre, graças a Deus, eu tô sempre cercado de oportunidades interessantes, de pessoas interessantes, de lugares que eu quero conhecer, de amigos novos. Então existe muita distração. E eu preciso saber dizer não. Preciso falar assim, não, não vou sair nesse final de semana porque eu tenho um vídeo para editar, eu não vou, sei lá, sentar com o pessoal ali para ir no barzinho hoje, na quarta-feira, alguma coisa assim, porque eu tenho um trabalho para finalizar. Coisas do gênero. Eu acho que para cada escolha é uma renúncia, né? Tem muita gente que pinta a ideia de ser nômade, né, num quadro que o pessoal vai trabalhar de frente para a praia e tudo mais, no computador e tudo mais. Só que a realidade não é essa, né? A realidade é que quem trabalha para si mesmo precisa passar muito tempo na frente do computador. Então teve vários episódios aí que eu tive que negar, né, renunciar a algumas coisas para eu poder ficar na frente do computador fazendo meu trabalho, que é o que possibilita que eu tenha essa liberdade também. Então, hoje, né, para uma rotina de autocuidado, né, que me ajuda,
é acordar, assim, por volta de umas 7, 8 horas, fazer minha meditação, fazer um exercício, seja um exercício calistênico, né, peso do próprio corpo, ou um yoga, uma coisa do gênero, e sentar para editar meus vídeos, e trabalhar, pensar na execução das tarefas que eu tenho que fazer. E o que me ajuda muito também como ferramenta prática, né, para execução das minhas tarefas, é o Evernote e Bullet Journal, né? Bullet Journal é uma coisa que eu gosto muito de utilizar de uma maneira bem prática, assim, né, sabe? Vou programar quais são as atividades e os tarefas aí que eu tenho para executar. Entendi. É, eu fiz essa pergunta até pensando bastante no que você comentou de que existe meio que uma romantização desse estilo de vida, Uhum. mas também existe uma distinção entre o que é turismo e o que é trabalhar viajando, né? O que é vida, né, de verdade, né? Exato. Porque eu não viajo mais, é minha vida. Eu não tô de férias. É, inclusive, cara, isso é até um ponto interessante. Você consegue tirar férias? E o que é férias de um nômade digital? Você viaja sem a preocupação de criar os vídeos, sem a preocupação do conteúdo? Ou você prefere só, sei lá, ficar mais tranquilo em um lugar só? Sim, tem várias coisas que isso foi com o tempo eu fui aprendendo, né. No início, né, muitos lugares que eu ia, era muito atribulado. Como eu trabalhava como freelancer e ao mesmo tempo tinha um canal no YouTube de viagens, qualquer viagem, qualquer coisa que eu visse de interessante, eu falava assim: "Pô, isso aqui é conteúdo, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui, tenho que criar". Então, estava sempre criando conteúdo, né. E aí que, com o tempo, eu comecei a perceber que aquilo ali me sugava muito, né, mesmo gostando muito de fazer o que eu faço, eu acho que a gente também precisa ter o nosso momento de privacidade, nosso momento de ter o nosso lazer e tal, e de eu sair com um amigo, com uma companheira, seja lá quem for, e, cara, não quero ficar fazendo stories, não quero ficar gravando vídeo nem nada, sabe. Quero nem carregar minha câmera. Isso, pô, a primeira vez que eu lembro, assim, eu falei assim: "Cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma trilha que eu não estava carregando a mochila de câmera". E foi no ano passado, no Brasil, quando eu estava fazendo uma viagem pelo Brasil, e eu falei assim: "Pô, não vamos filmar aqui não, vamos só curtir". Então, foi assim, né. Mas essa distinção, assim, do que é férias, é muito diferente, porque, o meu estilo de vida é muito diferente. Então eu não preciso ter 30 dias de férias, sabe. Pra mim, pô, hoje é terça-feira, quarta-feira. Hoje é quarta-feira, pá, se eu não tô a fim de trabalhar hoje, cara, eu vou dar uma volta aqui, tem uns cavalos aqui perto, eu vou ficar lá fazendo carinho nos cavalos, vou sentar pra dar uma meditada na natureza, vou, sabe, vou no shopping, vou no cinema, seja lá o que eu queira fazer, vou curtir o meu dia, sabe. Eu posso ter essa liberdade, assim, pra mim qualquer dia de semana ou final de semana. Então, se eu tô num lugar que tem uma atração turística que é interessante, seja uma praia, um destino, um museu, uma coisa, eu posso ir qualquer dia. O que vai tornar aquilo ali férias ou trabalho, vai ser o fato de eu estar carregando minha câmera ou criando conteúdo, entendeu? Entendi. E como que você lida com as finanças no meio disso tudo, assim? Como que é a variação de entrada de grana e até a reserva que você tem que fazer, tanto para investir em equipamento quanto nas próprias viagens? Olha, um dos aspectos que eu ensino até no meu próprio curso, né, que eu falo sobre a importância disso no meu próprio curso, né, o Manual do Nômade, depois se quiser eu explico um pouco mais sobre isso. Um dos aspectos que eu falo sobre planejamento financeiro, né, é sobre essa necessidade de você fazer uma economia, né, de reduzir o seu custo de vida, né. Para mim, quando eu comecei a viajar, por conta de eu viajar, morar sozinho e todo esse processo aí que você precisa passar quando você vai para um outro país, eu aprendi muito a reduzir meu custo de vida. E hoje também, poxa, eu sou vegano, eu levo uma vida frugal, que o meu custo ele é muito baixo, assim, eu não tenho muitas coisas, tudo que eu possuo hoje cabe em 2 mochilas, cabe uma mochila que eu tenho meus equipamentos, uma mochila que eu chamo que é meu escritório, que é uma mochila, e uma outra que é minha casa. Então eu viajo para cima e para baixo com minha mochila e com meu escritório e minha casa, então eu não preciso de muitas coisas, meus custos são baixos. Muitas vezes também, né, viajando pelo mundo, hoje nem tanto, né, mas no início, né, durante a viagem, eu optava até por fazer voluntariado em alguns lugares. Então fazia voluntariado num retiro espiritual, que eu trabalhava 4 horas por dia lá ajudando eles com marketing, com produção de conteúdo, com alguma coisa que tivesse a ver com a minha área de conhecimento também. Então era uma forma de eu até criar mais expertise, criar mais portfólio. E o resto do tempo meu é livre, né? Então poderia ter aí acomodação e alimentação garantida por 4 horas de trabalho diário. 5 vezes na semana, né. Então era uma forma também de eu reduzir meus custos. Quando eu fazia isso, pra te dar uma noção, eu passei 1 mês e meio na Austrália fazendo um voluntariado pra um sujeito que precisava de alguém para fazer um vídeo ele fazia
produção light show, né? Como é que fala? Né? Fazia a iluminação de festival de música grande na Austrália. Então imagina quando você vai num festival, sei lá, um Lollapalooza da vida, e tem lá toda a iluminação, né? Jogo de luz, coisa psicodélica, aquela coisa toda, o cara fazia isso, né? Esse era o trabalho dele, era o empreendimento dele. E ele queria alguém para fazer uma produção audiovisual para ele. Ele dava alimentação, dava casa e tal. Cara, assim, eu tava numa cidadezinha de 2.000 habitantes no interior da Austrália, no meio do nada, dentro da propriedade do cara, passava canguru pulando, tinha rio pra tomar banho. Nossa, era assim, um negócio surreal, assim, de natureza e tal. Uma outra, assim, imergi mesmo na cultura local, sabe? Fiquei morando lá durante 1 mês e meio. Cara, eu não gastei $1. Não precisei gastar $1. Nem conta de telefone eu tinha. Porque eu queria ficar. Eu só tinha o meu WhatsApp, né? Nem conta de telefone eu tinha. E fora isso, como eu fiz esse vídeo para ele curtiu tanto, né? Ele me recomendou para outros colegas deles também, que também tinham outros empreendimentos. E tinha um cara que era um filmmaker, que era daquela região, que eu conhecia o trabalho do cara, eu super admirava o trabalho do cara. O cara me contratou para fazer um job e me pagou $2.000. Então, quer dizer, eu ainda saí de lá num super lucro, né? Então, essa coisa de fazer voluntariado, eu acho que também me ajudou muito a fazer networking local, conhecer empreendedores e oportunidades locais e reduzir drasticamente o meu custo de vida. Então, toda a grana que eu fazia quando estava viajando, guardava, investia, botava em algum lugar, renda fixa, trazia para o Brasil, carregava comigo num cartão online, alguma coisa do gênero, entendeu? Entendi, cara, muito interessante. Nunca tinha nem considerado essa possibilidade do trabalho voluntário. Na verdade, não é exatamente voluntário, né? Porque você está recebendo em troca a moradia, nesse caso, a alimentação Uhum. e o ganho que você tem de aprendizado com isso. Então, muito legal. Sim. Olha, eu saí muito no lucro nessa experiência de voluntariado. Esse cara que tinha essa empresa de iluminação de evento, né? Ele tinha um escritório dele, né, que ele também fazia gravação de CDs para outras pessoas, então músicos da região e tudo mais, né? Ele tinha como é que fala? Um estúdio, né? Ele tinha um estúdio, e aí que ele tinha uma ilha de edição gigante, assim, com 3 monitores, então, pô, tive a oportunidade de trabalhar hoje, geralmente, eu trabalho com meu notebook, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar num outro esquema, aprender sobre novos softwares que ele me ensinou, e além disso, ele ainda me deu um pack de transições sonoras e efeitos sonoros que, cara, é um negócio assim, é uma biblioteca de efeitos sonoros que quem trabalha com audiovisual sabe da importância que isso é, né, dentro de um vídeo. E quanto isso custa? Isso aí deve custar alguns milhares de dólares, sabe? E ele me deu. Você vai toma aí, leva com você que no seu projeto vai ser importante. Então, assim, foi muito recompensador. Você comentou dessa questão de fazer o networking local, né? Até hoje você mantém isso tentando oportunidades de negócio pelos lugares por onde você passa, ou o que segura mais mesmo é a monetização do conteúdo? Hoje os meus rendimentos eles são relacionados ao meu projeto, né? Você joga a cara, parcerias com empresa, a venda do meu curso também e monetização do YouTube. Essas são minhas principais fontes de renda hoje. Eu não busco mais clientes localmente, porque não estou tendo necessidade. Estou criando outros projetos, outras frentes. Não tenho interesse de ficar trabalhando como filmmaker, como já disse. Então, estou criando outros projetos, outras frentes que estão mais alinhados aos aspectos de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e mentalidade, desenvolvimento espiritual, que é o que eu falo mais hoje sobre dentro do meu projeto. Então, hoje o que dita o meu empreendimento, né, são essa busca por poder estruturar mais frentes de negócio relacionadas a isso, né? Eu estou agora na Inglaterra, mas daqui a pouco eu vou para a Itália, vou fazer um curso lá relacionado a desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, e depois devo procurar algum outro curso relacionado a isso também para poder criar outras frentes de negócio. Então não procuro mais clientes localmente, não. Apesar de vez em quando eles aparecem, mas não procuro ativamente como eu fazia no passado, não. Entendi. Você falou aí das frentes e você tinha comentado do seu curso online. Então, Uhum. se você quiser falar um pouco mais sobre ele também, acho bem interessante. Massa. Então, como eu disse, isso se chama o Manual do Nômade, né? É um treinamento online com mais de 40 aulas sobre como trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Então, todos os aspectos aí que eu falei aqui sobre redução do custo de vida, como encontrar clientes localmente, como fazer networking, como enviar e-mails para as pessoas e ter resposta, sabe? As pessoas te convidarem para ter uma reunião e você conseguir fazer um pitch, né? Poder oferecer seu serviço, né? Pra você ter uma noção, viajando, cara, eu ganhei em média não, né, mas entre, né, $300 até $5.000 por um projeto de vídeo. Então, tem muito mercado, sabe? Todo mundo, né? Hoje em dia a gente vive na era do conteúdo, né? Então todas as empresas
que existem precisam ter conteúdo, precisam estar expostas, precisam ter mídia, precisam ter site, precisam ter uma identidade visual bacana, sabe? O comportamento do consumidor hoje é muito mais exigente do que era, sei lá, 10 anos atrás, e tem muitas empresas que estão se atualizando, né? Estão se adaptando a essas linguagens novas. Então, para qualquer pessoa que tenha habilidades aí, ou que queiram desenvolver também habilidades, existe oportunidade em qualquer parte do mundo. Basta saber como encontrar essas pessoas, como oferecer seu serviço, como desenvolver novas habilidades, como ter disciplina para você trabalhar e viajar ao mesmo tempo, quais cidades que você deve ir, que são mais fáceis, assim, né, para você iniciar, eu acredito. Então, tudo isso, né, todos esses aspectos aí eu trabalho dentro do curso, né, eu explico dentro do curso. E para quem quiser, para quem tiver, ó, aproveitando, né, para quem estiver aqui, eu vou até liberar um cupom de desconto também para quem estiver assistindo aqui, ouvindo aqui o podcast. Vou liberar um cupom de desconto aí, pode utilizar. Eu vou deixar ele ativo por uma semana, esse cupom de desconto, que vai se chamar Manual Off Freela. Demais, demais. Pô, obrigado, Carlos. De nada. E aí, em relação até a esses projetos, a essas novas frentes e a continuação do seu canal, como que você pensa no futuro, assim? Você tem planos para essa carreira e para o seu conteúdo, seja de curto ou longo prazo? Tenho, cara, tenho sim. Eu tô num foco agora, né, de aprofundar cada vez mais o meu conhecimento e a minha profissionalização, vamos botar assim, né, dentro desses aspectos que me encantam sobre desenvolvimento espiritual. Então, sim, para o futuro tem planos aí de sair livro, tem planos de fazer workshops locais e no plano mesmo longo prazo, de até ter minha própria covila também, poder receber voluntários lá, poder ensinar as pessoas como cuidar de si mesmo, como cuidar da cabeça, como cuidar da terra, plantar sua própria comida. Eu não sei se você já teve oportunidade na sua vida, Lucas, de plantar um pé de alface e 2 meses depois ir lá colher do seu quintal e comer a sua própria comida. Cara, é uma coisa assim mágica, só falando dessa forma. É muito prazeroso e, consequentemente, muito melhor para a nossa saúde, sabe? Muito bom para o nosso desenvolvimento, sabe? A gente poder ter alimentos que são colhidos e plantados perto da gente, né? E esse é um tópico que me fascina e que eu já tive a oportunidade de vivenciar em diversos lugares que eu já fui fazer voluntariado também, inclusive. Então, no futuro mesmo, quem sabe vou ter aí meu cantinho com... Quem sabe não, terei meu cantinho aí com cabritinhos no quintal saltando e muita comida para poder fazer minhas aventuras gastronômicas aí. Demais, cara. O plano é esse. Eu queria falar contigo um pouco sobre essa questão até que você comentou de saúde mental, porque em vários outros episódios as pessoas comentam sobre o estresse de não ter uma renda fixa e o volume de trabalho que às vezes varia e tem momentos em que está muito intenso, cobrança de cliente e tudo mais. E como é um dos tópicos, talvez o mais importante do seu conteúdo, queria que você desse uma perspectiva de como você lida com isso na sua vida e como que você enxerga o estado atual, assim, de como as pessoas têm lidado com o trabalho, sejam freelas ou até mesmo dentro das empresas. Certo. Olha, talvez o que eu vou falar aqui, eu não sei qual o perfil da sua audiência, no que as pessoas acreditam, qual é a relação delas com qualquer conhecimento aí relacionado à espiritualidade ou coisas extrafísicas, né? Vamos botar assim. Mas tudo que eu falo e tudo que eu compartilho no meu projeto é oriundo de experiência pessoal. Então, de coisas que eu senti e que tive a capacidade de perceber. A minha jornada, deixa eu clarificar isso primeiro. A minha jornada com espiritualidade, né, eu sempre fui um cara muito ateu, sabe? Muito cético com tudo, né? Como eu vim da área de ciência, né, tenho mestrado em engenharia ambiental, trabalhava no meio corporativo e tudo mais. Cara, se tu falasse pra mim que nós somos todos energias, estamos conectados, eu ia mandar você pra casa do caramba porque você tá falando abobrinha e, pô, vai estudar, sabe? Era a minha visão. Até que, eu acredito o seguinte, quando você confia, vamos supor, você tem a ideia, cara, você tem a vontade de criar o seu próprio negócio, você tem a vontade de ir viajar o mundo, você tem a vontade de largar seu emprego e fazer alguma outra coisa, sei lá, você tem alguma vontade dentro de você, que você sente que aquilo ali é real, você sente que aquilo ali é seu. Quando você confia, não tem outra alternativa do que senão as coisas se desenrolarem da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível não necessariamente vai ser o sucesso extremo e a abundância financeira e tudo isso.
mas sim trazendo a você os aprendizados e as questões e as lições que você precisa passar, para que você, enfim, alcance aí a sua plenitude, né, a sua paz, né? Porque no final das contas a gente quer ter dinheiro para quê, né? Pra gente ter paz e liberdade, né? Eu, na minha jornada, né, quando eu fui-me embora, né, e confiei de que, cara, vai dar certo. A família perguntava, poxa, mas você vai trabalhar, vai ficar trabalhando lavando prato, vai fazer subemprego no exterior, vai fazer o que lá? E quando você voltar, o que você vai fazer? Até quando vai durar essa aventura e tudo mais? Eu falei assim, cara, não sei. Eu só sei que eu tenho que ir. Só sei que tá na hora de eu ir, e é isso aí. E quando eu fui lá para fora, cara, eu tive a oportunidade de cruzar meu caminho com oportunidades e pessoas que dá um livro, sabe? Tanto que eu vou escrever, mas dá um filme, assim. A minha vida ela se tornou uma grande aventura e eu fico muito feliz, assim, de olhar para trás e ver tudo que eu vivi. Inclusive as pessoas que eu conheci, que eram muito bem-sucedidas, inclusive financeiramente, sabe? Pessoas... Cara, eu conheci um sujeito que fazia uma festa por ano. Ele organizava um evento, né, na cidade lá. Ele fazia um evento grande por ano, que era a maior festa de Réveillon da região, e lá na Austrália, né? Um brasileiro, por sinal. E ele ganhava uns $200.000 naquela festa. O cara trabalhava 3 meses no ano. O resto do ano ele viajava, curtia. A vida do cara era uma aventura. E sabe, quando você se depara com pessoas assim, você questiona tudo, né? Você questiona o que, que é trabalho, o que, que é. Por que, que eu tô me sofrendo tanto assim para ralar? Por que que... A gente é educado a entender que a abundância financeira vem através de uma forma, que é entregando alguma coisa para alguém, de preferência dentro de uma empresa, e no final do mês você vai ter aquela sua grana ali garantida. Só que quando você se depara com outras formas de viver a vida, né, que muitas vezes é através de outras pessoas, que nem a gente está tendo essa conversa aqui agora, possivelmente algumas coisas que eu falei aqui e a forma como eu levo a minha vida hoje talvez possa ser nova para você ou para alguém que está ouvindo, você começa a questionar algumas coisas. E foi isso que me aconteceu. E eu posso dizer para você que durante minha viagem, a grana sempre deu, cara. A grana sempre bateu, as contas sempre fecharam, nunca passei um aperto financeiro. E é muito surreal, assim, de ver como que no momento que eu precisava, pum, aparecia a grana. Parecia. Seja, cara, chegou o momento, assim, o momento que eu tava lá na Austrália ainda, que, pô, teve um mês que eu tava mais baixo, assim, que eu ia ter que tirar da minha reserva financeira. Cara, caiu uma grana de um imposto de renda da empresa que eu tinha trabalhado não sei quanto tempo atrás, que eu nunca, nem tava esperando aquela grana, e pum, caiu aquela grana naquela época. Ou então algum cliente que aparecia do nada, coisas assim apareciam do nada, cara. E eu tive tantas experiências como essa que eu comecei a acreditar na magia da vida, sabe? Só isso que eu posso falar. E como eu disse, assim, é uma coisa de confiar, sabe? Então, hoje, graças a Deus, eu não me estresso mais com grana, assim, com as finanças, né? Eu tenho minha reserva financeira, eu boto sempre um aporte lá, mas eu sei que se alguma coisa der errado, tipo assim, se alguma coisa sair do controle, por exemplo, esse mês, pô, a monetização do YouTube foi baixa e, sei lá, vou precisar movimentar uma grana e tal, cara, não é uma coisa que me estressa, não deixo aquilo ali me estressar. Porque no momento que eu deixo esse medo, que o estresse é uma forma de medo, né? No momento que eu deixo esse medo tomar conta da minha mentalidade, é uma coisa que não é tão fictícia ou espiritual, esotérica, sabe? É uma coisa muito prática. Se eu deixo o medo tomar conta da minha forma de pensar, aquilo ali vai impactar todos os outros aspectos da minha vida. Vai impactar no meu relacionamento com as pessoas, vai impactar no meu relacionamento com o meu cliente, vai impactar na minha dedicação ao trabalho que eu estou fazendo. Então, o objetivo é se tornar inabalável, né? Não quer dizer que eu seja inabalável, mas eu faço o possível para não deixar estresse financeiro tomar conta da minha cabeça. E, de fato, não tem tomado. E eu vou compartilhar uma outra coisa aqui, que foi de um ensinamento que eu tive também. Uma frase que eu aprendi, e que pode parecer até bem clichê, que é essa palavrinha da gratidão, né? Gratidão é uma palavrinha muito clichê, né? Dentro do mundo esotérico, mundo espiritual, mas, cara, é um sentimento lindo, assim, que a gente tem a capacidade de expressar pelas coisas que a gente tem, né? Quando você agradece por alguma coisa, é a sua capacidade de expressar amor por aquilo que você possui, por aquilo que já é presente, né? Porque você só agradece aquilo que já está aqui com você. E a frase dizia que a gratidão é a chave para a abundância. Quanto mais você agradece por aquilo que você possui hoje, mais daquilo você manifesta, mais daquilo aquilo ali se desenrola, se desdobra dentro da sua realidade, dentro das suas experiências, né? E eu posso te afirmar que isso é bem real. Quanto mais eu agradeci pelas experiências que eu tive, pelas oportunidades que eu tive de viajar, isso já me deixou até emocionado, assim, em momentos de eu pensar sobre isso.
mais isso aparecia. E quando eu digo mais isso aparecia, é tipo assim, no dia seguinte, receber e-mail de convite e coisas assim que, cara, que se eu tivesse uma câmera comigo o tempo todo filmando como as coisas acontecem, talvez ficaria mais fácil de entender, assim, como que existe muita coincidência, assim, no momento que você começa a se entregar para as coisas. E para quem nunca teve essa experiência, assim, sabe, eu acho que testar não custa nada, sabe? Confiar e fazer um teste não custa nada. E o teste, né, é você simplesmente começar a dizer mais sim para as coisas que aparecem na sua vida, né? Então, sei lá, aparecia alguém te pedindo, vou dar um exemplo, né, nessa vida de freelancer, que isso foi uma lição que eu tive também com outro sujeito. Apareceu alguém que você sabe que é um projeto legal, te pedindo para fazer um job e você, pô, não vai fazer porque o cara não pode pagar o teu preço. Ou você sabe que você tem o conhecimento, você pode ajudar aquela pessoa ali, seja alguém da sua família, alguém do seu círculo social, que você sabe que você pode ajudar ela ali com a sua habilidade, mas, sabe, você nem vai fazer de graça porque você não trabalha de graça, porque você é freela e o seu tempo custa tanto e coisas do gênero. Eu tinha muito essa mentalidade quando eu comecei a me trabalhar como freelancer. No momento que eu entendi que eu não tenho que fazer somente porque eu estou esperando o dinheiro em troca, mas eu tenho que fazer porque eu posso fazer, porque eu tenho a competência e eu estou diante da oportunidade de fazer. Porque tudo que a gente faz, cara, a gente faz pela gente, a gente não faz pelo outro. Então, quando você se depara com alguém que você sabe que você pode ajudar com o seu conhecimento técnico e você o ajuda de bom coração porque você pode, sabe? Bota no seu tempo, se organiza, faz. Cara, é uma coisa que você confia, que você acredita, você tem, sabe, você admira aquela pessoa, seja lá o relacionamento que você tem, você faz, você pode ter certeza que você está plantando uma semente e que você vai colher aquilo ali, sabe, cedo ou tarde. Talvez seja isso que eu esteja dizendo, sabe? No momento que eu tive que depois, quando eu tive a necessidade de fazer uma grana, pum, aparecia daquele cara que eu ajudei não sei quanto tempo atrás, ele me recomendou para alguém naquela semana ali, na semana que eu estava precisando da grana, e o cara vem e me contrata. Então, assim, se eu não for, é acreditar na magia, das coincidências, sabe? Das sincronicidades, né? Eu acho que essa é a minha visão hoje com essa coisa do estresse financeiro. Bem, para ser bem sincero, assim, né? Fugindo, não sendo muito prático, né? Imagino que a galera que é freelancer deve estar escutando aí. Não tô sendo muito prático, mas te garanto que é real. Só testando mesmo para saber. Legal, muito interessante, cara. E aí, você contou várias histórias já, mas queria saber se você tem alguma outra história que foi marcante e que você gostaria de comentar ao longo das suas viagens, algum outro aprendizado que você teve com alguém ao longo desse trajeto. Cara, tem uma história assim. Quando eu fui para Nova Zelândia, né, eu fui com um visto que se chama Working Holiday Visa, que é um visto que permite a gente até os 30 anos. Então, para quem tiver menos de 30 anos aí, fica ligado que tem hoje 3 países que a gente pode fazer isso, que a gente pode ir legalmente, trabalhar e viajar ao mesmo tempo, que é Alemanha, França e Nova Zelândia, por enquanto. Então, na minha época era só Nova Zelândia, hoje em dia já tem mais esses dois aí. Mas eu fui para lá, para Nova Zelândia com esse visto e cheguei lá, fiz vídeo para hostel, fiz vídeo para essa agência de intercâmbio lá, fiz uma grana e tal. E aí chegou um momento que eu tava na cidade de Auckland, né, que não é a capital, mas é uma das cidades principais lá. E a grana começou a acabar não, tipo assim, eu comecei a saturar ali de ficar procurando um cliente na cidade, não queria ficar na cidade, né? Ninguém vai para Nova Zelândia para ficar dentro de uma cidade, porque Nova Zelândia é um lugar lindo, né? E aí eu fui procurar para fazer voluntariado em algum lugar que tivesse a ver com cultura maori. E eu pesquisando na internet acabei encontrando um centro espiritual que dava cursos de massagem maori, que eu nem sabia nem que era algo que existia, enfim. E aí eu mandei um e-mail para eles oferecendo meu serviço como um job e tudo mais, que eu poderia fazer um vídeo para eles e tal. E eles me retornaram dizendo que eles não contratavam esse tipo de serviço, mas que eles tinham espaço para voluntariado. E eu nem fui perguntar sobre voluntariado, né? Eles tinham espaço para voluntariado, se eu quisesse ficar lá, ajudar com marketing e tal, eu poderia ir. Cara, não pensei 2 vezes, fui para lá, pra esse lugar, e foi sensacional, assim, morei num retiro de yoga com pessoas do mundo inteiro durante quase 8 meses, assim, foi uma experiência incrível e onde eu tive espaço e tempo para eu aprender mais sobre outras vertentes aí de trabalho que eu queria aprender mais naquela época, que era campanha de Facebook Ads, né? Aprender um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre SEO, criei meu curso quando eu estava lá também, porque eu tinha um espaço legal para gravar as aulas, sabe? Para gravar um cenário bacana, para criar as aulas. Então, tipo assim, foi muito valioso estar dentro daquele local e também aprender mais sobre yoga, aprender mais sobre espiritualidade, trocar com as pessoas de lá. Beleza. Quando eu estava lá nesse período, né, eu sabia que depois da Nova Zelândia eu ia voltar pro Brasil. E eu falei assim, cara, equipamento, né, tudo isso, eu quero trocar meus equipamentos antes de eu voltar pro Brasil, porque aqui fora é muito mais barato, né?
E eu comecei a botar na cabeça, assim, que assim, olha, antes de eu voltar pro Brasil, eu vou trocar todos os meus equipamentos. Eu vou comprar tudo que eu quero, vou comprar drone, vou comprar gimbal, que é aquele estabilizador, né, da câmera, vou trocar de câmera, vou fazer tudo. Só que a grana, cadê, né? Não tinha essa grana, né, pra fazer tudo isso, né? Beleza, tô lá, cara, fiz um vídeo com uma pessoa, fiz um vídeo pra outra, fiz um vídeo pra um cara que uma menina que era DJ, fiz um vídeo com outro cara que era músico, fiz um mini documentário pra um cara que ia fazer captação de recurso através de Kickstarter, fiz o vídeo institucional do próprio retiro espiritual e tudo mais. E aí tinha um sujeito lá que morava no retiro espiritual, que ele era um diretor de marketing de uma agência de marketing da Nova Zelândia, e tinha acabado também de ser contratado para ser diretor de marketing de uma estação de esqui na Nova Zelândia, para fazer campanha, enfim, fazer tudo, né? Diretor de marketing. E aí, cara, que eu morava no mesmo lugar que esse cara. E ele era um cara que era super brother, assim, ele andava, ele vinha junto com os voluntários, queria conhecer o pessoal que era viajante e tudo mais. E ele via que eu tava sempre trabalhando com vídeo e tudo mais, ele viu o material, ele curtiu. Cara, ele me contratou para fazer jobs com uma grana, assim, exorbitante. Uma grana que eu nem costumava cobrar. Que é, por exemplo, me pagar $5.000 para fazer um mini documentário para uma estação de esqui, porque o budget dele permitia isso. Ou antes mesmo, né, ele me contratou para fazer uma mini propaganda, fazer um behind the scenes de uma propaganda que eles estavam fazendo para uma empresa de pet shop, coisa do gênero, lá, quando ele estava trabalhando só como agente de marketing, né, como agência de marketing, enfim. O cara me conheceu lá, me contratou para fazer um job com ele, e aí que ele falou assim, olha, se você quiser vir fazer esse job lá para essa agência para essa estação de esqui, você vai ter que ir até a Ilha Sul da Nova Zelândia. Aí eu falei assim, pô, beleza, perfeito, tipo, tô querendo viajar mesmo antes de ir embora. Cara, foi incrível, assim, foi uma coincidência, assim, perfeita, porque eu tinha mais 3 meses no país, 4 meses no país, não, tinha mais 3 meses no país, que eu ia embora em junho, ele veio falar comigo, era em abril, sobre isso. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um carro e aí eu planejei uma rota que eu ia passar por sei lá quantas cidades na Nova Zelândia, parando em cada local, fazendo vídeo sobre cada local pro meu canal. Então eu tive a oportunidade de visitar várias cidades da Nova Zelândia e fazendo conteúdo também, então quer dizer, fazendo grana em cima disso também. Até que eu cheguei na Ilha Sul, fiz o job para ele gostou tanto que ele me contratou para fazer mais um. Então quer dizer, ganhei $10.000, que foi o suficiente aí para renovar todos os meus equipamentos. E justamente antes de eu vir embora para o Brasil. Então, como eu disse, as coisas vão se encaixando da melhor maneira possível, mas é questão de ter fé que vai acontecer. Muito louco, cara, demais. Bom, para finalizar, eu queria te perguntar meio que um resumo de toda a conversa, eu acho, que é se você pudesse dar uma ou várias dicas para você mesmo no passado sobre a vida de autônomo, de nômade digital, quais dicas seriam? Dicas que eu tenho para dar, cara, eu acho que são uma habilidade que todo mundo deveria desenvolver e que se eu soubesse disso no passado, seria ótimo também. E a gente precisa se tornar um FDP. A gente precisa se tornar focado, disciplinado e persistente. Acho que essas são as 3 características que quem quer trabalhar para si mesmo precisa desenvolver. O foco de saber aonde quer chegar, o que quer realizar de fato, qual é o objetivo. Disciplina de se comprometer com aquilo ali, se comprometer com aquele projeto, trabalhar naquilo ali, dia sim, dia não, ou o tempo que for necessário para fazer aquilo acontecer. E persistência de poder ir através dos altos e baixos, porque eles vão existir, sabe? Vai ter momentos de oscilação incríveis, que você vai estar lá no topo e vai estar tudo dando certo, as pessoas certas chegam e tudo mais. E vai ter os momentos, cara, que vai estar tudo aparentemente dando errado. E que é importante a gente ter persistência nesse momento. E entender que a oscilação ela é natural da vida, ela é natural da existência. A gente só consegue perceber os momentos altos porque os baixos existem. Se a gente tivesse somente momentos baixos, a gente não ia entender que é momento baixo. Se a gente tivesse apenas momentos altos, a gente não ia entender o que é momento alto. Que nem essa linhazinha aqui do podcast que a gente está olhando aqui, que tem um monte de negocinho para cima e para baixo do áudio aqui que a gente está gravando, é igualzinho, é assim que a realidade opera. Então, saber ver a vida com esses olhos é fundamental para ter sucesso num projeto. E eu acho que se eu tivesse tido essa clareza, né, principalmente a do foco e da disciplina, lá no início da minha carreira, o momento que eu estou hoje teria chegado mais rápido, talvez. Mas, como eu gosto de dizer também, cara, tudo faz parte de uma grande orquestra aí, de um grande jogo de xadrez que a gente não consegue perceber de cima, né? Não consegue ver de cima. A gente é só o peão andando para lá e para cá.
e que as coisas acontecem da melhor maneira que tem que acontecer e que as lições vêm no momento que a gente está disposto a aprender, que a gente está pronto para absorver, sabe? Talvez se venha de outras formas, venha forçado, talvez a gente só postergue, procrastine e não aprenda, mas quando está no momento certo, a mensagem que é passada, ela ressoa e faz a gente mudar o nosso comportamento. Então, para mim, demorou aí mais ou menos uns 3 anos para eu ter essa visão com o meu negócio e ter um compromisso e um respeito com o meu tempo e com o meu trabalho, mas espero que para outras pessoas venha mais cedo. Fantástico, cara. Demais, ótimas dicas. É maravilha. Então acho que é isso, cara. De novo, obrigado por ter compartilhado toda essa sua experiência com a liberdade geográfica, com o trabalho para si mesmo. Só tenho a agradecer por tudo que você comentou aí, por ter acertado o convite. E ainda mais pelo cupom, né? Eu que agradeço, cara, pelo espaço para a gente poder trocar essa ideia e poder compartilhar um pouco dessas informações para mais pessoas, porque eu também, quando comecei minha jornada como freelancer, como eu disse, não tinha muita informação sobre isso disponível e é uma jornada dura e solitária, então é sempre bom a gente poder ajudar outras pessoas aí nessa caminhada. Demais, cara. A gente se fala então, Carlos. Brigadão. Falou, Lucas, um abração e sucesso, cara. Muito obrigado por ouvir esse episódio e se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts, mande para uma galera que pode curtir, compartilhe nas redes sociais, também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela, é só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no freelapodcast@gmail.com. Valeu e até o próximo!